Olá, eu estou aqui na casa da cliente Maria das Neves. A gente está fazendo uma consultoria para verificar a viabilidade de regularização. Dona Maria está aqui. Oi, tudo bem? Toda a documentação do imóvel está aqui no sofá. E a gente está fazendo essa análise. E o caso dela é um caso que acontece bastante do cliente começar a reforma, terminar a regularização e ter problemas depois. E até mesmo contratar um profissional para fazer a regularização e às vezes esse profissional mais atrapalha do que ajuda por não ser um especialista na área. E conversando com a Dona Maria, a gente entendeu que é importante contar a história dela para que outras pessoas entendam o quão sério é esse trabalho e que não basta apenas ser um profissional formado, mas tem que ser um especialista na área para poder fazer o negócio funcionar. A gente anotou alguns tópicos aqui agora à mão, então algumas vezes eu vou olhar para baixo. A primeira pergunta que eu vou fazer para a Dona Maria, vou enquadrar ela aqui, é sobre a história do imóvel, quando foi que a senhora comprou, quantos cômodos tinha, desde quando a senhora mora aqui? Desde quando eu moro aqui tinha 3 cômodos só. A gente foi construindo com a nossa vontade, ao Deus dará, sem projeto, sem dinheiro, sem nada. Certo. Né? Até então tudo bem. Aí resolvemos construir uma casa em cima. Aí começou a dor de cabeça. Quando que foi essa construção? De cima? Sim. 2018. Tá. Então, em 2018, a senhora iniciou a obra. A senhora sabia que precisava de alvará, de engenheiro? Sabia, eu tinha consciência que a gente estava irregular desde a primeira casa aqui. Tá. Sabia que precisava. Mas eu sempre achei que era muito caro, que daria para fazer. E fomos levando conforme deu, né? Até que veio a denúncia. Tá. E veio uma multa bem salgada. O que aconteceu, então, durante a obra? Alguém denunciou e apareceu um fiscal, foi isso? Apareceu o fiscal, tocou a campainha, chegou lá, tava com a multinha na mão. Tá. Pedindo para mim na prefeitura com 5 dias para levar a documentação. Eu não tinha documentação. Não tinha documentação da obra. E o mais interessante... Eu tinha documentação da casa. A escritura que não vale nada para a prefeitura. Que é a documentação do terreno, na verdade. Do engenheiro eu não tinha, do projeto não tinha nada. Sim, a documentação que ela tem ainda é de um terreno vazio. Muitas pessoas passam por essa situação e nem se tocam. Elas acham que são proprietárias de um imóvel, mas na verdade elas são proprietárias de um lote vazio que tem uma construção que não está regular. É importante frisar que a multa aconteceu com a obra terminada, não é isso? Foi. A obra terminada já aconteceu. E aí a senhora achava que não poderia ser multado quando a obra está terminada? Eu achava que quando estava a parede construída com telhado ou com laje, não tinha mais multa, mas me enganei redondamente. Todo imóvel irregular pode ser multado em R$200 o metro quadrado. Um terceiro ponto que eu ia pedir para a senhora contar é o que a senhora fez depois que o fiscal apareceu. A senhora foi atrás de um profissional, né? Quando veio a multa, eu entrei em desespero, né? Aí foi atrás de um profissional. Certo. Eu achei que qualquer engenheiro civil ia dar conta do recado, do meu problema. Mas me enganei redondamente. Contratei um que me deu muito mais dor de cabeça do que eu já estava tendo antes. O que aconteceu? Ele entrou com um projeto para Entrou regularizar? com um projeto para regularizar a reforma. Tá. Que não era esse, era errado. Ele fez tudo errado, nada deu certo. E aí o que aconteceu com o processo? Aprovou o processo? Perdeu o Não, processo? deferido. Aí foi perdido taxa, a mão de obra, os honorários dele foi perdido. fora, perdido. E as taxas? As taxas também foi perdido, pagamos bastante taxa, pagamos uma de 900, uma de 300, uma de 600, várias taxas, tudo perdido. Basicamente o que aconteceu no caso dela foi o seguinte, ela já estava com a obra terminada, ela foi multada com a obra concluída, é natural, todo imóvel que foi construído, pode ter sido construído, o dela é recente, mas eu construí 30 anos atrás, pode ser multada a qualquer momento. A questão dela é que esse profissional que ela contratou não era um especialista em resolver obras já concluídas, a regularização, que se chama, e o que ele fez foi entrar com o pedido de reforma como se a obra não tivesse sido executada, porque o pedido de reforma é para quando, antes de eu iniciar a obra, olha, eu tenho uma casa térrea, quero construir mais um pavimento, vou pedir autorização. Como no caso dela a obra já tinha sido construída, e ele entrou com um pedido de autorização para construir, foi indeferido na hora, porque como é que eu peço para construir algo que já está construído? E aí é que está o problema, né? Então ela contratou esse profissional que precisava de uma regularização, mas na verdade, como acredito eu, ele não entendia de regularização. Não, acho que nada, porque... Se entendesse, ele analisaria a viabilidade da regularização e, se positivo, entraria com o processo. Então o resultado foi a perca do processo. Qual que foi o valor da multa? R$11.088,59. E aí agora, com toda essa situação, ela entendeu que a necessidade dela é se regularizar, e para evitar que aconteça essa situação da gente entrar com outro processo e não tá certo e perder o processo,
A gente propôs para ela um estudo de viabilidade técnica, que é vir no imóvel, analisar a documentação, levantar a construção, analisar a lei, ver o que ela construiu, se pode ou não, se tem que demolir, quer reformar, tem que pagar multa. E com base nesse resultado a gente vai definir em conjunto se entra com o processo de regularização ou não. Basicamente isso é importante porque se não for viável a gente não entra com os dados dela na prefeitura mais uma vez, ela não vai correr o risco de perder honorários, perder taxa. E se for possível regularizar, a gente já vai saber de tudo antes e vai preparar o processo antes. E eu tô rezando que dê tudo certo, que eu possa regularizar, que é o que eu mais quero. Então a gente vai continuar essa análise, vou fazer o levantamento e a gente vai definir o resultado, se pode ou não ser regularizado. Vamos passar isso para a Dona Maria. Caso seja seguro e ela escolha avançar, atender tudo que a prefeitura vai exigir, a gente entra com o processo. Caso não, a gente encerra o caso e ela está protegida. Na verdade, já houve o problema do outro profissional ter dado os dados dela, mas se ela tivesse feito essa consultoria inicialmente, a prefeitura nem saberia da existência. Os dados já está lá, né? Então, se você quer se regularizar, se você está com o imóvel irregular, acho que a lição que fica é, primeiro, saber que não é qualquer engenheiro. Não é. Agora eu estou sabendo que não é. Depois que já, né? E segundo, não entre com o prejuízo. processo de cara, porque pode acontecer o que aconteceu com a Dona Maria. Se você tem alguma dúvida, nossos contatos estão aí na descrição. Chama a gente para estudar o seu caso e entrar com o processo e pagar as taxas apenas se você tiver direito. Se você não tiver direito, a gente não entra com o processo, porque isso vai mais te prejudicar que te ajudar. Deixa eu falar uma coisinha por minha conta agora que eu quero falar. Sim. Eu quero falar uma coisa aqui, vocês, por minha conta mesmo que eu quero falar. Depois que eu tive toda essa dor de cabeça, todo esse prejuízo com o primeiro engenheiro, eu pesquisei vários escritórios de engenharia. Mas todos vêm com um papo que eu não entendo, já quero fechar um negócio sem nem saber, sem nem medir. Aí eu encontrei o Bruno, o Emerson, o Bruno é o outro lá que me deu a maior dor de cabeça, o Ederson, e me passou muita confiança. Realmente me passou de coração. Ser um cara honesto, ser um cara íntegro, sabe? Então me passou e eu tenho certeza que com ele vai dar tudo certo, se Deus quiser. Amém. É isso aí, precisar de ajuda, chama a gente, nossos contatos estão na descrição. Muito obrigado e vamos aprender, né? Às vezes a gente não precisa passar pelo que aconteceu. Exato. E às vezes a gente não precisa passar, a gente às vezes quer pegar atalho e tem coisas na vida que não existe atalho. E para lidar com o governo a gente sabe que é tudo burocrático e é importante analisar antes do que simplesmente dar entrada na sorte, porque isso pode virar azar e não sorte. É isso aí? É isso aí. Então tá, obrigado.